Saiu o Snyder Cut e agora me vejo obrigado a vir aqui falar sobre isso. Então vamos ficar ligados agora, porque vai ter muita câmera lenta, muitos capítulos e 4 horas de duração dessa crítica maravilhosa sobre o Snyder Cut. Fala galerinha, eu sou o André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, agora mais do que nunca para falar do Snyder Cut. Se você não é inscrito, se inscreve e vamos começar a epopeia sobre a falação desse filme que tanto demorou em dois sentidos, para sair e para assistir ele inteiro. E antes de começar a falar sobre o filme, saiba que aqui tem spoilers. Spoilerzinhos, às vezes spoilerzão. Cara, se você não assistiu e tem medo de spoiler, e você assistiu a Liga da Justiça do Joss Whedon, já tá errado. Mas enfim, se você não quer spoiler, volta depois. O filme é diferente, tá? Ele é diferente ao mesmo tempo que ele tem as mesmas coisas ali, quase as mesmas coisas, tá? Então dizer que é o mesmo filme, eu acho que tá errado, até porque tem muita diferença entre um e outro. Eu não odiei o filme da Liga do Joss Whedon, eu só achei que ele tinha algumas cenas desconexas. A ameaça do Steppenwolf não parecia ser grande o suficiente e tinha muita coisa que acontecia do nada. As cenas desconexas realmente eram as cenas feitas pelo Joss Whedon. Então eram as cenas que tentaram humanizar o filme, que é aquela cena do Superman no começo, lá com a boca toda podre, as cenas da família de Chernobyl, a cena do Superman correndo com o Flash, entre outras, tá? Então essas cenas que não faziam muito sentido no contexto geral do filme da Liga do Joss Whedon, elas não existem mais na versão do Snyder Cut. A ameaça parece que ela melhorou muito com a inserção do Darkseid. A gente sabe que o Darkseid é um personagem muito mais importante do que o tal do Steppenwolf, até porque o Dark Side of the Moon é muito melhor do que qualquer CD do Steppenwolf, mas o Darkseid em si, ele já é muito mais importante, muito mais conhecido e muito mais pavoroso do que o carinha ali. E ao explicar as coisas, a gente não vê um monte de coisa caindo do nada, acontecendo do nada, e coisas que estavam jogadas ali. Por exemplo, as caixas maternas. Eu acho que aqui tivemos uma explicação bem legal da caixa materna, porque assim, quem não conhecia podia criar várias coisas ali ao redor da caixa materna, porque na Liga do Whedon lá não tinha, né? O Joss Whedon simplesmente jogou as cenas lá, não mostrou muito o que servia, qual que era o objetivo, para que funcionava, como é que funcionava a tal da caixa materna. E aqui não. Aqui nós temos uma explicação e daí tá bem entendido isso aí. A origem do Cyborg mostraram bem certinho, assim. Antes eu achei que ela foi bem pincelada, aqui mostrou bastante isso e deixou bem claro qual que é a função da caixa materna pro Cyborg e principalmente para usar no Superman para ele voltar à vida. Quando que explica sobre Darkseid, sobre os objetivos do Steppenwolf, tudo fica mais entendido e a gente já sabe qual que é a ideia por trás desta invasão da Terra, que indo além, né, das caixas maternas. E também temos as cenas dos heróis atuando sozinho. Tinha algumas já no outro filme, mas aqui fica mais claro, mais explícito aí a ação dos outros personagens, não eles necessariamente atuando em grupo. Não tem do Batman, mas aí é uma questão de uma outra questão, né? Porque o Batman ele foi recrutando as pessoas e ele não estava atuando. Então por que não tem uma cena do Batman batendo em vagabundo? Fica a pergunta para o seu Zeca. A parte da crítica em geral, tá? Agora que já vimos as diferenças aí, vamos falar sobre os pontos negativos. Lembrando que isso aqui é o meu ponto de vista, então talvez você discorde. E tudo bem, vida que segue, é bom que cada um tenha suas próprias opiniões, né? Inclusive, deixe seu comentário aí dizendo o que você achou do filme, é muito importante trocarmos esta ideia também. Então vamos começar com os pontos negativos, tá? Ponto negativo. A trilha sonora que tem aquela mina gritando a toda hora. Isso eu achei muito chato.
É que o Zack Snyder, ele é exagerado. Então ele é exagerado pro bem e pro mal. E quando que ele é pro mal, é muito chato. Eu não consigo gostar dessas coisas que ele faz. Exageradamente, por exemplo, essas cenas aí, quando vinha o slow motion, de repente começava aquela mina berrando no fundo aí das cenas aí, que era pra dar um impacto maior. Cara, não, já tá a cena aí acontecendo, a mina gritando não me ajudando em nada. Mas enfim. A cena de abertura também, tem o Superman também berrando, né? Que daí até parece aquele cara do filme pornô lá. E fica 1 hora de grito, ele gemendo aí também, meio completamente desnecessário, meio bobo demais. Um outro ponto negativo, duração. Puta que pariu, 4 horas de duração é demais. Se você pensar, pegar esse filme aí bem direitinho, dá pra enxugar 1 horinha, tá? 1 horinha, bem tranquilo, dá pra tirar daí, sem perder nada de importante pra trama. Algumas coisinhas pontuais, por exemplo, o pai do Cyborg, ele é praticamente igual ao pai do Superman, né? O Jonathan. Que daí, não, tu deu os poderes aqui, mas tu não vai fazer nada com eles, não faça nada com eles, sabe? Isso aí é extremamente idiota, não gostei, porque é 2 pais iguais falando a mesma coisa, dizendo assim, não, tu é trifoda, mas seja um bosta, uma porcaria. Uma outra coisa bem pontual que eu achei uma porcaria, Caçador de Marte. Cara, se ele apareceu uma cena no filme pra não fazer nada, que pra mim não serviu de nada aquela cena dele lá no meio do filme, não precisava ter ele ali. E outra, cara, toda essa ameaça que tava dando, o filho da puta só ficou assistindo. Não, ele tinha que ajudar. Então, o Caçador de Marte, ele deveria ter feito parte da equipe ou não ter aparecido. Pra mim, isso aí é um ponto negativo. Uma outra coisa, uma linha de diálogo pontual, pra mim foi muito idiota, que dizia assim, a Mulher Maravilha falando com o Batman disse assim, os Atlantes não respiram o ar oxigênio, não respiram oxigênio, né? Não respiram o ar livre. Cara, isso aí, uma cena 2 minutos antes tinha os Atlantes lutando contra o Darkseid ao ar livre, então respirando oxigênio. E então essa frase aqui não precisava ter, porque isso aí já é um furo, né? Então é uma cena que não precisava existir. Outra coisa pontual que me enche o saco, que eu não gosto, é o Batman Diná. O Batman Diná é o cara que prevê o futuro, ele sonha estar prevendo o futuro. Cara, isso aí é uma porcaria, cara. Da onde que saiu isso, mano? Que viagem é essa, velho? Um cogumelo velho podre. Então, cara, ele especificamente prevendo o futuro eu acho uma bosta. Mas isso tudo são coisas de gosto pessoal. E agora vem uma crítica, um ponto negativo, que pra mim é um ponto negativo absurdo. 2021 sai um filme em 4:3. Você não sabe o que é 4:3? É quando que o filme ele é mais vertical, ou seja, se você tem uma tela widescreen, vai ficar umas barras pretas dos lados. E o formato padrão aí, ele é geralmente, né, 16:9. Ou, geralmente, assim, mais widescreen. Cara, ele disse, né, o seu Zack Snyder falou que ele fez isso porque, os heróis são mais verticalizados. Este filme é para o IMAX. Groselhas, né? Falou bobagens. Então, cara, isso prejudicou o filme. Prestem atenção quando vocês forem assistir filmes. Eu tô falando uma coisa técnica agora. Tô falando porque eu sei, enfim, eu trabalho com área de audiovisual, então algumas coisas a gente sabe trabalhando com isso. Então, quando que o Zack Snyder filmou ali, fez o filme dele ali em 4:3, vocês vão notar que a cabeça, ó, notem aqui quando que eu faço o vídeo, eu tento fazer sempre com a cabeça grudada mais pra cima, né? Mais pra cima do que pro meio. E o certo no audiovisual, no filme, principalmente quando você vai fazer as pessoas conversando assim, tá? De lado, a pessoa ela tem que estar mais colada aqui. Obviamente que aqui eu teria que cortar mais aqui assim, né? Mas enfim, eu tô olhando aqui no reflexo. Então, cara, a câmera, ela se posiciona para cortar um pouquinho aqui de cima, né? E vocês vão ver no filme do Zack Snyder que fica um espaço até em cima, tá? Isso, se for pegar, fazer um vídeo aí para, sei lá, para qualquer empresa aqui do Brasil, sei lá, uma propaganda, seria errado, é feio, né? O padrão é essa cabeça aqui colada em cima. E vocês vão ver que no filme tem um espacinho. Então, porque tem esse 4:3. Tem um outro tipo de cena também, que é uma cena que vai ser prejudicada, que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte. Tem uma pessoa assim, tá? Que tá de costas falando, eu tô tentando me posicionar aqui certo, não sei, tá? Normalmente faria assim, ó, a pessoa tá de costas aqui conversando com a outra. A outra pessoa, ela teria que ficar, tipo, aqui assim, mais no canto, então teria um espaço, tá vendo aqui no meio tem um certo respiro entre elas.
O seu Zack Snyder, como que ele fez essas telas mais curtinhas aqui pros lados, as duas pessoas ficam aqui espremidas na tela, tá? Então, isso é uma outra cena que fica prejudicada. E umas cenas que ficam muito prejudicadas é quando que tem várias pessoas na tela, que tem os 6 carinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 Gerimon aqui na tela. Cara, eu tenho toda essa área, tá vendo aqui no 16:9, eu tenho bastante área para fazer isso. No 4:3 eu tenho menos área, então parece que eles estão todos espremidos na tela e tem alta espação para cima e para baixo, sabe? Então o 4:3, Saulo foi de graça, mas se inscreva aí no Alura. Não, mentira. O 4:3 prejudicou o filme. Para mim o filme ficou prejudicado pontualmente pelo 4:3. Se fosse 16:9 talvez já teria sido melhor, quer dizer, com certeza teria sido melhor. Mas vamos acreditar que o Zack Snyder fez assim porque ele achou necessário. E esse é um ponto que é negativo do Zack Snyder em si, né? Cara, ele acreditou quando disseram que ele era visionário. E daí ele começou a fazer coisas que só ele achava que eram legais. E daí tem os Snydettes que acham que sim, que é legal. Então, cara... Agora vamos para os pontos questionáveis. O que seriam pontos questionáveis? Coisas que, do meu gosto pessoal, pode ser uma coisa, tá? Claro, até os pontos negativos que eu citei, talvez vocês vão dizer que é questionável também, né? Tudo é questionável na vida, mas assim, pra mim, pontos questionáveis. Slow motion. Eu não sou totalmente contra o slow motion. Eu acho que ele faz slow motion pra caralho, eu acho que isso sim é um problema. Daria pra fazer um pouco menos, talvez. Fazer algumas cenas mais pontuais em slow motion dá um impacto maior para aquela cena. Se tu faz slow motion a toda hora, tu já sabe que vai ter slow motion. Então, cara, perde um pouco do impacto fazendo isso. Mas é um ponto questionável. Pode ser gente que acha legal ter slow motion aí a cada 5 minutos. O filtro escuro, a estética, né? A estética dele em geral tem muito disso. Slow motion, filtro escuro... enfim, várias coisas aí que ele usa em diversos filmes. E o filtro escuro, ele também pode ser questionável. Eu acho que ele casa com o filme, tem algumas cenas que ele usa e fica bem legal, tem umas outras cenas que ele usa e não faz muito sentido, né? Então, eu acho que também é um outro ponto questionável. Um outro ponto é o humor. Muita gente pensou que o humor do filme da Liga do Joss Whedon era por causa do Joss Whedon, mas na verdade descobrimos que não. O Zack Snyder também tem muita piadinha, muita piadoca. E piadinha, né? Anedota mesmo, sabe? Coisinha bem bobinhas. A maioria dos personagens são antipáticos, são azedos, e daí nós temos lá o Flash, que é bobão pra caralho. Mas tem muito humor também com os outros, sabe? O Batman contando piada é uma coisa meio estranha. Então tem esse humor, né? Esse humor é algo controverso. Assim como o grande ponto, que pra mim é a grande coisa desse filme, a grande controvérsia desse filme, que é o massaveísmo. O que é o massaveísmo? Você, caro jovem que não viveu os anos 80, talvez não saiba o que é massavéio. Massavéio é quando as coisas são exageradas, quando as coisas têm muito sangue, quando tem muito diálogo pungente, muita frase de impacto, assim, toda frase tem que ter um impacto gigante. Você não pode me matar, daí eu não só posso como vou, sabe? Coisas assim, é umas frases meio impactantes, assim, tem que ser uma frase de impacto a todo momento. E isso aí é chato, assim, chega uma hora que enjoa. E sangue, tem que ter muito sangue, sangue pra caralho. E tudo mais, sabe? Não adianta assim, levou um tiro. Não, tem que levar um tiro e sair sangue pra caceta, sabe? E uma coisa do massa velho que não tem no filme de Zack Snyder é mulher seminua. Mas o resto tem tudo, tá? Tem muito exagero, é frase de impacto a toda hora, tem sangue pra caceta. Enfim, é um filme massa velho. É um filme que, cara, faz jus ao, sei lá, o Rob Liefeld, sabe? O Rob Liefeld faria alguma coisa assim. Os quadrinhos do Rob Liefeld são assim. Pegar o início da Image nos anos 90 lá com Spawn e toda a galera lá, é assim, sabe? É o massa velho. E o Zack Snyder trouxe isso pro filme, tem muito massa velho no filme. Por que é um ponto questionável? Porque tem gente que vai dizer que é uma bosta e tem gente que vai gostar. Eu gosto. E assim, e é por isso talvez que eu tenha gostado do filme. Agora já falei que gostei do filme e agora tô fudido.
Pontos positivos. Sim, temos pontos positivos aqui, por exemplo, o explicar as coisas, né, que eu já falei antes, as coisas estão explicadas, elas não acontecem do nada, então temos as explicações para elas. Nós temos mais e melhores cenas de ação, as cenas de ação estão muito boas, nós temos as cenas das Amazonas, ela tá bem maior, tá bem mais legal. Tem a cena do Darkseid contra os exércitos aí da Terra, é bem legal também. Um outro ponto bem legal também é as referências. Nós temos o Ryan Choi, que é o cara que vira o Electron ainda, não é? No futuro, viveria. Tem algumas coisinhas aí que lembram o Injustice, lá naquele final louco. E além de o Lanterna Verde aparecer nessa batalha ali do Darkseid, que eu falei agora há pouco, e tem o Caçador de Marte. O Caçador de Marte ele é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, porque ou ele deveria ter sido mais mostrado, abordado, ou ele descobria a Liga depois da merda toda, não que ele soubesse da Liga, dos heróis, e só aparecesse depois da treta resolvida, sabe? Eu acho que isso aí que foi o grande erro, mas por ele tá aí, é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o próprio Darkseid e sua turma, mostrando eles aí, o que eles têm, os objetivos deles, isso tudo tornou o filme mais legal, mais interessante do que só mostrar o Steppenwolf. E praticamente tudo que está aí no filme faz parte da trama. Então não temos cenas que não se encaixam, como era o caso do Joss Whedon, como citei aquelas cenas anteriormente. Claro que aqui também nós temos o ponto negativo também citado, que é da duração, que é como que tudo faz parte e as cenas estão infladas, as cenas talvez pudessem ser um pouco mais enxugadas. Mas, mesmo assim, tudo que está sendo mostrado faz parte e tem sua importância. Conclusão, o filme melhorou. Como eu falei, para mim o filme da Liga ele não era necessariamente ruim. Para mim ele tinha coisas desconexas, eles tinham umas bizarrices, parecia que ele não estava completo, parecia que faltava algumas coisas. Mas assim, eu não achei ele ruim, eu achei ele tanto quanto comum e meio que sem graça, assim, né? Só que, cara, ruim para mim é quando que ele me prejudica. E no meu caso, o da Liga não tinha sido necessariamente prejudicial à minha saúde. E no caso da Liga, do Snyder Cut, a gente tem aqui um filme que não é excelente, mas ele é muito bom. Para mim ele é bom, né? Não é excelente porque, como eu falei, tem vários pontos negativos que me deixam triste. Principalmente o 4x3. O 4x3 realmente me machuca a minha visão, minha percepção do filme. Mas é um filme bom, tá? Se eu pudesse resumir isso aqui, eu diria assim, ó, se você curtiria um filme dirigido pelo Michael Bay, dos mercenários ali, a galerinha do Stallone, só que eles com superpoderes, então é sinal de que você gostaria do Snyder Cut. Porque o Snyder Cut nada mais é do que um filme dos mercenários com superpoderes dirigidos pelo Michael Bay. As pessoas se perguntam sobre o futuro do Zeca Snyder, né? O que vai acontecer com ele, o que deve ser feito com ele, devemos dar mais uma oportunidade? Eu diria que sim, eu acho que ele entregou uma obra muito legal. Cara, assim, primeiramente, né, cara, vendo o lado humano, tá? Vamos esquecer o fanboyismo e tudo mais, tá? O Snyder, ele não finalizou o filme por um problema pessoal. Um problema familiar, um problema muito triste, muito grave. O certo, a Warner deveria ter esperado, dado um tempo para ele absorver o luto da morte da filha, e pegar e finalizar o filme e entregar o filme. Mas a Warner é uma máquina de fazer dinheiro, eles não pensaram nisso, trocaram o cara na última hora e resolveram o filme lá com outro cara. E entregou um troço que foi um fracasso, porque muita gente talvez fosse assistir o filme pelo Zack Snyder, não foi. Talvez porque justamente acharam o filme muito ruim, não foram assistir outra vez, como algumas vezes o filme é bom, tu acaba indo várias vezes no cinema para ver ele. Enfim, o problema do Snyder com o Warner, ele foi um problema que ficou lá atrás e aquele problema lá não pode ser remediado. O remédio realmente foi o Snyder Cut. E ele mostrou que ele tinha um projeto legal para entregar. O que eu acho?
eu acho que ele não merece uma Liga da Justiça 2. Eu acho que Liga da Justiça 2, cara, assim, ó, por tudo que aconteceu, pelo universo da DC ter seguido em frente sem o Snyder, ter tomado algumas decisões, ter meio que apagado as coisas que ele tinha feito ali nessa versão do Snyder Cut, eu acho que Liga da Justiça 2 é uma coisa que não cabe mais pro Zack Snyder. Mas eu acho que ele tinha que fazer um filme do Knightmare, né? Esse futuro muito louco aí do Batman de Ná, que ele está prevendo aí. Que no fim até temos essa cena aí final, mostrando ele com os caras aí alternativos, uma Liga da Justiça meio louca do futuro, com a Mera, o Exterminador e o Coringa, uma coisa muito absurda, mas cara, eu acho que é isso que o Zack Snyder quer mostrar. Então esse seria o filme que eu daria pro Snyder, dizer assim, ó, cara, faz aquilo que tu quiser, tu tem carta branca pra fazer esse futuro louco, e não vai influenciar no universo da DC, porque é um filme de um futuro alternativo. Cara, vai finalizar a passagem do Snyder, dando pro Snyder a liberdade para ele fazer aquilo que ele quiser. Só diria para ele assim, ó, cara, faz em 3 horas. E em 16:9, pelo amor de Deus, né? Não vai me fazer em 4:3 de novo. Não seja bobo. Mas era isso, tá? Eu acho que o Snyder fez por merecer ter um momento de finalizar o seu trabalho no universo da DC. Obrigado a você que chegou até aqui. Eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e não se esqueça de comentar. Cara, é um prazer enorme fazer essa análise para vocês e também deixar aberto aqui que eu mordi a língua, pensei que ia ser uma porcaria o filme do Zack Snyder aí, pensei que era só um negócio para encheção de linguiça, mas não, aqui realmente o Snyder entregou um filme completo, um filme bacana, realmente assim, ó, para quem é Snydete, deve estar soltando foguete na rua, deve estar abraçando o amiguinho, espalhando doença, não faça isso. Então tá, um forte abraço e até a próxima, tchau!